Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui para fazer uma apresentação sobre a ESET, sobre a nossa console de gerenciamento, cujo seu nome é ESET Remote Administrator. A ideia dessa apresentação será mostrar para vocês de uma forma breve, de uma forma rápida, toda a instalação e implementação da nossa console. Para iniciarmos, vou explicar um pouquinho de tudo aquilo que vamos conversar hoje. As soluções da ESET de antivírus que nós vamos trabalhar são só as soluções endpoints para Windows. Essas duas soluções se dividem em duas, basicamente. Uma versão standard, o ESET Endpoint Antivírus, que é uma versão com uma proteção padrão da nossa solução de antivírus, uma proteção antivírus de spyware, o RIPS, que vai cuidar e vai proteger as vulnerabilidades do sistema operacional, no caso do Windows, e um controle de dispositivos, para limitar qual dispositivo, pendrive, HD externo, CD, DVD, Bluetooth, vão conseguir ter acesso ao meu computador. Ou seja, dentro da minha solução de endpoint, dentro da minha solução de antivírus, eu posso criar regras para limitar qual dispositivo vai ter acesso ou não à minha máquina. Essa é a nossa primeira versão, a versão standard do nosso endpoint para Windows. Temos ainda uma segunda versão, que é o ESET Endpoint Security, que é uma versão premium, ou seja, uma versão mais complexa da nossa solução, da nossa proteção de antivírus. A proteção é diferente? Não, a proteção é a mesma para todos os produtos, todos vão contar com a mesma base de vacinas da ESET. O que vai mudar é que essa solução premium tem alguns recursos a mais, como, por exemplo, um firewall bidirecional, ele vai controlar tudo que entra e tudo que sai das minhas máquinas, um cliente anti-spam local. Então, se eu tiver o Outlook, por exemplo, a ESET vai fazer o filtro de todas as mensagens que chegam nesse Outlook, vai verificar o que é spam ou não, o que está infectado ou não. E temos também um controle de web. Então, eu consigo limitar. Os meus funcionários vão ter acesso a Globo.com, mas não vão poder ter acesso ao Facebook, não vão poder ter acesso ao WhatsApp Web. Ou seja, eu vou criar regras também de acesso a websites também dentro da minha solução de antivírus. E, por fim, o outro produto do ESET que a gente vai ver hoje é o ESET Remote Administrator, o ERA, que é a nossa console de gerenciamento. Ou seja, é um único lugar, uma única estação onde eu vou instalar a minha console e, a partir dessa console, eu vou gerenciar todos os meus demais devices. Okay? Então, o nome inteiro é ESET Remote Administrator, a abreviação ERA, normalmente a chamamos de ERA. E as suas principais características é realmente gerenciar todas as máquinas, instalar remotamente a nossa solução em todas as máquinas. Ele é baseado na web, então eu acesso através de um navegador de internet. Eu consigo desinstalar soluções concorrentes da ESET também pela nossa console para que eu possa posteriormente fazer a instalação da ESET. Tudo isso de forma remota, invisível para o usuário final. Eu consigo atualizar para ter uma economia de banda larga, uma economia de internet. Eu consigo filtrar que somente uma máquina vai ser atualizada pela internet e todas as demais máquinas vão ser atualizadas por um servidor local, dentro da rede, não precisa sair para a internet. Tudo isso eu consigo fazer dentro da nossa console de gerenciamento. Essa ideia de atualização está descrita nessa imagem, ou seja, uma única máquina sai para a internet, no caso, esse círculo azul do lado esquerdo da figura. Uma única máquina tem acesso a ela, todas as demais buscam as vacinas dessa máquina centralizada, desse servidor central de vacinas. Okay? Essas as principais características aí da nossa solução e os produtos que a gente vai apresentar hoje. Sobre a console e sobre o ERA, que é o foco desse treinamento. Eu vou passar com vocês rapidamente, depois eu também vou fazer na prática. Vocês vão ver realmente acontecendo a partir da instalação. A instalação basicamente não tem segredo. Você vai acessar o site da ESET, vai fazer o download da console de gerenciamento, 32 ou 64 bits, vai te gerar o setup que você vai rodar, você vai selecionar a opção disponível, que é a primeira, instalar o servidor do Remote Administrator, ou seja, eu quero que essa máquina que eu estou rodando este setup seja o meu servidor da console, seja o meu ERA Server. E aqui chega numa parte importante da instalação. Você vai selecionar quais componentes você deseja instalar ou não dentro da sua console. Nessa figura, nessa apresentação, eu classifico de 3 formas diferentes. Os obrigatórios na cor vermelho, os opcionais, porém altamente recomendados, na cor azul,
E o realmente opcional, descartável, eu até diria, o conector de dispositivo móvel. Que significa o que é cada um desses recursos, né? A primeira opção, servidor do ERA, servidor do Reboot Administrator, é justamente o que eu quero instalar. Eu quero que a partir de agora essa máquina seja o meu servidor da console, onde todas as outras vão ter que se comunicar e ela que vai gerenciar todas as demais máquinas. Agente do ERA. O agente do ERA é um software da S7 que eu tenho que instalar em todas as máquinas, então eu tenho que instalar esse agente em todas as máquinas que eu quiser gerenciar. Ou seja, ele é um intermediador, ele é o responsável por fazer a conexão, a comunicação entre a máquina cliente e o servidor da console. Okay? Ele é o antivírus? Não, ele não é o antivírus, ele é só um comunicador. Tá? Ele só vai fazer essa comunicação entre a console e a máquina cliente. Conector de dispositivo móvel, esse realmente é opcional, né? Ele só é obrigatório se eu quero trabalhar com smartphones na minha console. Então, se eu quero que smartphones também se comuniquem com a minha console, eu posso, obviamente, selecionar essa opção e vai ficar disponível que smartphones também se comuniquem, que eu possa gerenciar também os smartphones pela minha console de gerenciamento. Microsoft SQL Server Express, obviamente ele é obrigatório, é a base de dados, o banco de dados onde eu vou guardar todas as informações que é o meu ERA, que a minha console precisa registrar. Ele é obrigatório, porém não necessariamente na mesma máquina. Eu posso fazer a instalação dele numa outra máquina e depois, durante a instalação, eu só informar, olha, console, o seu banco de dados não está nessa máquina, está na máquina X. Aponta para a máquina X e ele vai ficar registrando no banco de dados que está instalado em outra máquina. Também posso fazer isso. A instalação do SQL é feita totalmente de forma automática. Eu não preciso ter conhecimento de SQL, não preciso fazer nada. A instalação é toda automática. Porém, existem dois cenários onde não é possível fazer a instalação do SQL de forma automática. Quando a máquina é um controlador de domínio, se ela tem o AD instalado, o próprio Windows não permite fazer a instalação do SQL de forma automática, ou quando o SQL, obviamente, já está instalado. Então, ele não consegue sobrescrever, não consegue fazer a instalação de forma automática. Nesses dois cenários, não se preocupem. A S7 tem um artigo que está descrito aqui, é este link, né, eu vou até acessá-lo para que vocês possam dar uma olhada, que é um artigo que vai orientar, explicar como fazer a instalação do SQL de forma manual, né, porque de forma automática não será possível. Então, aqui tem vários prints de tela, ele é um procedimento muito fácil de fazer, tenho 100% de sucesso em todos os casos que a gente faz, que é justamente da instalação do SQL de forma manual. Okay? Então, esse link é público, é a base de conhecimentos da S7, onde vocês vão conseguir buscar algumas informações, alguns artigos úteis da nossa solução. Então, o SQL é obrigatório, não na mesma máquina, mas é obrigatório. Não necessariamente na mesma máquina, mas é obrigatório. O Web Console e o Apache Tomcat, esses dois centrais, eles também são obrigatórios e eles são a interface gráfica do meu produto, né? Então, eu comentei com vocês que ele é baseado na web, e de fato é baseado na web, né? Então, esse servidor Apache que ele cria, esse servidor web local Apache que ele cria, é justamente para guardar a interface gráfica dentro dele, para que eu possa acessar via web essa interface. Okay? Então, esses dois, o Web Console e o Apache Tomcat, são basicamente a mesma coisa, né? Eles são necessários para fazer a interface gráfica do produto. Penúltima opção, o Log Detection Sensor. Ele é um sensor que vai varrer todas as minhas máquinas e aquelas que não estão com o antivírus D7 instalado, ele vai me listar. Ele não vai fazer a instalação de forma automática. Por quê? Porque, de repente, é só um visitante que entrou na sua rede, que está usando a internet, né? Então ele não faz a instalação de forma automática. Mas ele te lista quais são essas máquinas que estão na sua rede e não têm o antivírus instalado para que você possa providenciar a instalação. E o Proxy Apache HTTP, a última opção, é justamente o que define o servidor central de vacinas, né? Como a gente falava no início, eu posso selecionar uma única máquina para fazer o download das vacinas e todas as demais vão buscar as vacinas dessa máquina centralizada, desse servidor central de vacinas. Se eu selecionar essa opção, o Proxy Apache HTTP, eu estou dizendo que a minha console é o meu servidor central de vacinas, somente ela vai sair para a internet para buscar as vacinas e todas as demais vão ter que buscar as vacinas da console.
Okay? Então, se eu só selecionar essa opção, ele já faz tudo isso. Ele vai criar um repositório local dentro da minha console, que vai ficar localizado na porta 3128, né, a porta do proxy, e dentro desse repositório, dentro dessa porta, ele vai guardar todas as vacinas que ele buscar da internet. Obviamente, as demais máquinas vão buscar as vacinas na porta 3128 da console, eles vão acessar essa porta para fazer o download das vacinas e instalarem as vacinas localmente, não precisa sair para a internet, tudo local, você tem uma economia de banda larga. Ok? Então, o proxy Apache HTTP ele já faz tudo isso. Cria o repositório e já pré-configura todas as máquinas para fazerem o download das vacinas da console e não mais da internet diretamente. Posteriormente a essa instalação, você vai informar a sua chave de licença. Quando você compra o produto D7, você recebe essa chave por e-mail e com essa chave que você faz o acesso, que você informa aí nesse campo, para que você possa instalar a console já com a chave, já com a console ativada. Essa parte é a parte da instalação do SQL, né? Se eu fizer a instalação do SQL de forma automática, essa parte não vai nem aparecer. Se eu fizer de forma manual, eu vou ter que configurar segundo aquele artigo que eu abri para vocês, aquele artigo da base de conhecimentos D7, ele vai estar te informando como configurar essa parte. Depois você vai ter que criar um usuário e senha para a sua console, obviamente para você acessar a console pela primeira vez. O usuário você não consegue alterar, vai ser sempre administrator, administrador em inglês. A senha, sim, você consegue e deve alterar para sua própria segurança, para que você faça o primeiro acesso na console. E, por fim, você vai criar o seu certificado, informando os dados da sua empresa e assim sucessivamente. Uma recomendação particular é que o campo senha de autoridade, o último campo dessa imagem, vocês não preencham, vocês deixam em branco, porque a maioria dos artigos que nós temos em português brasileiro, eles não estão com essa senha de autoridade. Então, se vocês colocarem, possivelmente vai dar alguma diferença quando vocês tentarem seguir algum artigo aí em português. Ok? Vai mandar fazer a instalação, vai concluir depois de algum tempo e, posteriormente, ele vai informar que toda a instalação está feita, todos os itens foram instalados com sucesso e vai te informar o seu caminho, o seu endereço para você fazer o acesso à sua console de gerenciamento. Então, isso que a gente vai fazer agora. Então, para o nosso treinamento, eu separei duas máquinas. Uma máquina que eu chamo de Era Server, que embora eu a chame de Era Server, vocês podem ver que ela é um Windows 7. Né? O sistema operacional dela é um Windows 7. A E7 recomenda a instalação da console numa máquina Windows Server. Porém, ela também vai funcionar em Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Tá? Além, obviamente, de Linux Server. Então, no meu caso, como é um ambiente de homologação, eu vou fazer a instalação da minha console numa máquina Windows 7 sem problema. E eu tenho uma outra máquina chamada Client, ou seja, minha máquina cliente, que não tem nada instalado dentro dela, nenhum antivírus, não tem quase nada instalado, e é ela que vai receber posteriormente a instalação da minha console. Ok? Então vamos lá, eu já fiz o download lá do nosso site, vou rodar o setup. O nosso setup já tem a opção em português brasileiro. Selecionar a primeira opção, instalar o servidor do Era, aceito os termos de contrato, vou deixar por padrão, não vou alterar nada aqui, e vou mandar fazer a instalação da nossa console de gerenciamento. Ele sempre vai fazer nessa ordem, ele já te dá um tempo estimado, que pode ser mais, pode ser menos do que este tempo de instalação. Okay? Então ele vai fazer primeiro a instalação da SQL e banco de dados, depois o servidor do Era, o agente do Era para se comunicar com esse servidor, o Apache Tomcat para criar o servidor web, o Web Console que vai ficar alocado nesse servidor web, que vai ser a interface gráfica do produto, o Rogue Detection Sensor, que é o sensor opcional, e o Proxy Apache HTTP, que é o servidor central de vacina. Então, nessa exata ordem, ele vai concluir aí a instalação. Ok? Então, agora vamos aguardar aí o tempo da instalação e eu vou deixar aqui o meu microfone no mudo. Posteriormente, quando ele tiver concluído a instalação, eu vou dando mais detalhes.
Então, pessoal, podem ver que ele já concluiu a instalação do SQL. Ok? Portanto, vamos para o resto da instalação. Então, não avançar. Ele já vai fazer a conexão com o banco de dados automaticamente, porque o SQL foi instalado automaticamente. Vai me pedir o usuário e senha do administrador da console. Lembrando, o usuário administrator eu não posso alterar. A senha, sim. E o certificado. Então, colocar os dados da empresa, sua localidade. E só isso já basta. Lembrando, a minha sugestão particular, a senha de autoridade deixar em branco. Posso já ativar o produto, no meu caso, vou mandar ativar posteriormente. E mando aí fazer a instalação. Novamente, é só esperar que ele vai concluindo passo a passo aí a instalação. Novamente, ele concluiu a instalação do Era Server. Vou dar um concluir. Ele vai colocar um sinal de certinho do lado e vai seguir a instalação. Então, novamente, vamos aguardar a instalação. Não vai ter nenhuma interação agora. Só realmente aguardar ele e concluindo passo a passo a instalação de forma automática. Mais uma vez, vocês podem ver que ele concluiu a instalação da gente, colocou o sinal de certinho e vai avançando agora o Apache Tomcat. Também o Apache Tomcat concluído, ele só dá um finalizar e vai para o próximo Web Console. Ó, podem ver que ele também concluiu a instalação do Web Console. Indo para o Log Detection Sensor, ele solicita a instalação do InPCAP. É um software extra que basicamente a instalação consiste no Next, Next, Finish, sem nenhuma configuração especial. Concluindo a instalação, ele vai concluir também o Log Detection Sensor. E concluindo o Log Detection Sensor, ele vai chegar na última opção, que é o Proxy Apache HTTP. E uma vez concluído, ele conclui a instalação, informando qual que é o endereço de acesso à console. Posso acessar já clicando aqui, ou posso finalizar, e depois pelo menu iniciar do Windows, encontrar aí o E7 Era Web Console, que aqui está, para fazer o meu acesso à console de gerenciamento.
Ele sempre deve ser certificado na primeira vez, você tem que informar que é um certificado seguro. E aí ele já vai abrir na tela da console com o usuário administrator, para você informar a senha e fazer o primeiro acesso na console de gerenciamento. Informando o usuário e senha correspondentes, você acessa a console. Ele vai te dar um assistente. No meu caso, eu vou fechar aqui o assistente para a gente seguir explicando aí sobre a console de gerenciamento. Então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa console de gerenciamento, uma interface baseada na web, acessável, no meu caso, pelo Google Chrome. E a nossa console de gerenciamento ela se divide em 5 menus principais. Okay? O primeiro menu, o menu painel, ele basicamente é uma visão bonitinha, uma visão agradável, um painel, um dashboard de como está o seu ambiente. Então aqui, ó, 100% ok, sistema operacional é 100% Windows 7, as máquinas últimas que se conectaram, uma faz um dia, só que 98%, 43% nunca se conectaram, é óbvio, eu acabei de instalar a console. A última atualização está dentro de um dia, ou seja, ele vai me dar uma visão geral de como está o meu ambiente dentro da minha console de gerenciamento. Ok? Tem vários painéis diferentes que eu posso utilizar, eu posso criar novos painéis, posso trocar aqui esses relatórios de posição, posso trocar a forma do gráfico, colocar em gráfico de ponto, gráfico de pizza, gráfico de barras, posso colocar ele em forma de tabela ao invés de forma de gráfico, e posso inclusive trocar o relatório. A E7 tem vários relatórios aqui pré-disponíveis para vocês de forma gratuita, para que vocês possam fazer uso. Os principais relatórios requisitados, solicitados, a E7 já distribui aqui dentro. Okay? Todos eles também serão encontrados, obviamente, no menu Relatórios, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa é a ideia do menu painel. Menu Computadores. Menu Computadores, a ideia dele é trazer todas as máquinas que ele encontrar no meu ambiente. No meu caso, ele encontrou 44 máquinas. Como que ele buscou essas 44 máquinas? Como que ele trouxe essas 44 máquinas? Basicamente, ele busca de 3 locais diferentes essas máquinas. Primeiramente, do Active Directory. Então, ele vai lá no meu AD, vai lá no meu ambiente, no meu Windows Server, e faz a busca de todas as máquinas lá dentro. Ok? Então, todas que ele trouxe, ele já coloca. Se ele encontrar, inclusive, uma estrutura de máquinas lá dentro, ele vai trazer também a estrutura. Exemplo é o meu caso. Eu tenho uma estrutura lá dentro chamada E7 Brasil, equipamentos, laptops, e aqui vários departamentos, que eu coloco aqui as minhas máquinas aqui dentro. Okay? Então, inclusive, a minha estrutura ele também já trouxe. Então, ele faz essa busca pelo AD. Além do AD, ele faz uma busca pela rede do Windows. E além da rede do Windows, ele faz uma busca pelo VMware também. Então, se eu tenho o hipervisor VMware, as máquinas lá dentro também ele vai trazer. Como é que eu sei que ele faz dessa forma? Como é que eu sei que ele trouxe essa forma? Tá? Isso acontece durante a instalação, isso é invisível para quem está instalando, mas ele já faz essa tarefa. Que depois, obviamente, vocês vão pegar o jeito, mas ele fica aqui no menu Admin, em tarefas do servidor. Ele tem uma opção chamada sincronização de grupo estático, que podem ver que já está como concluído, porque ele já executou durante a instalação. Se você abrir para ver essa execução, como que ela está configurada, você vai ver que ele tem as opções de buscar pelo AD, pela rede do Windows e pelo VM. Okay? Então, buscando desses 3 locais, você pode fazer. O que pode acontecer com vocês? Nessa primeira busca do AD, por alguma razão a máquina está fora do domínio, a máquina caiu do domínio, alguma coisa aconteceu, a sua máquina não estava no AD, o que o ERA vai fazer? Ele não vai trazer máquina nenhuma. Por quê? Porque ele tentou fazer a busca no AD, deu erro, ele para. Então ele não vai trazer máquina nenhuma. Provavelmente ele só traria aqui esse grupo perdido encontrado com somente uma máquina, que é o próprio servidor, o próprio ERA Server aqui dentro. Tá? Provavelmente. O que eu posso fazer nesse caso? Posso vir na tarefa que eu acabei de mostrar para vocês e falar, olha, realmente minha máquina está fora do domínio, nem quero que ela entre no domínio, então eu quero buscar pela rede do Windows.
E aqui eu vou informar meu workgroup, um usuário e senha de administrador e tal. E quando eu terminar, eu vou mandar executar essa tarefa de novo. Quando eu mandar executar essa tarefa de novo, ele vai fazer uma busca e todas as máquinas da rede do Windows ele vai trazer aqui para mim dessa forma. Okay? Ah, eu também não estou na rede do Windows, então você pode fazer pelo VMware. Ah, não está na rede do Windows, não está no VMware, não está no AD, não está em lugar nenhum essa máquina. Eu posso adicionar essa máquina manualmente. Né? Vou até fazer isso agora. Vou pegar aqui o meu cliente, a minha máquina cliente, que é o IP 192.168.29. Deixa eu só pegar o hostname dele para vocês verem. Mac cliente-PC. Eu vou vir aqui, Mac cliente-PC. Está aqui a máquina. Vou mandar excluir, ou seja, ela não estava nem no AD, nem na rede do Windows, nem no VMware, não estava em lugar nenhum. Eu posso adicionar essa máquina manualmente, eu informo o IP da máquina, ou um range de IP, e ele vai adicionar aqui, ó, Mac cliente-PC, já vai fazer uma engenharia reversa para trazer a máquina. Ok? Essa forma de adicionar manualmente, ela obviamente funciona se eu colocar o IP, se eu colocar o hostname da máquina, ele vai conseguir identificar qual é a máquina. Se são mais de uma máquina, eu teria que colocar várias vezes, então adicionar outro dispositivo. Ah, mas eu tenho, sei lá, 30 máquinas, dá para colocar um range de IP? Não por código. Por exemplo, se eu tentasse fazer isso aqui, ele não iria funcionar, o ERA não iria reconhecer isso aqui. Mas ele tem uma opção de importar CSV. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar um Excel convencional, criar o meu range de IP lá dentro, né, um 92.168.1, 92.168.1.2, e arrastar para ele formando um 3, um 4, um 5, um 6, até um 30, se eu quiser. E depois eu só importo aqui o CSV, um arquivo CSV, e quando eu fizer isso e carregar esse arquivo, obviamente, ele vai me importar aqui tudo que eu tenho dentro do meu CSV. Okay? Eu também tenho essa opção de adicionar por IP ou por range de IP através aí de um CSV. Então, tem essas duas formas. Adicionei aqui essa máquina manualmente, beleza, ela já está aqui. Nesse menu computadores, a gente divide os computadores no que a gente chama de grupos. Grupos estáticos e grupos dinâmicos. De uma forma bem rápida, os grupos estáticos, vou até dar um exemplo para ficar mais claro, departamento de marketing. Departamento de marketing é um grupo estático. Por quê? Porque ele não vai sofrer nenhuma alteração nunca. A não ser que eu, como administrador, eu chegue e fale, olha, essa máquina aqui, gente, essa máquina aqui eu vou mover para o grupo de marketing porque ela é de marketing. Por quê? O ERA, a nossa console, ela não tem conhecimento suficiente para ver uma máquina chegando e colocar, olha, essa máquina aqui é de marketing, essa aqui é de venda, essa aqui é de TI. Não sei, o ERA não tem como descobrir isso. Então, eu, como administrador, tenho que chegar, pegar a máquina e informar a máquina para o grupo correspondente. Okay? Então, ela é estático, a gente chama ele de grupo estático, porque ele não vai sofrer alteração automaticamente pelo ERA. Ao contrário dos computadores Windows. Então, chegou uma máquina nova, o meu ERA consegue descobrir se essa máquina é Windows, se ela é Mac, se ela é Linux, e vai jogar a máquina automaticamente para esse grupo correspondente. Okay? Então, ele se divide em grupos estáticos e dinâmicos. Por que é importante você ter esses grupos estáticos e dinâmicos? Sei lá, vou criar uma regra para bloquear o Facebook, por exemplo. Lá, igual a gente explicou no começo, que o Endpoint Security tem lá o controle de web. Então, eu quero criar uma regra para bloquear o Facebook, mas só quero bloquear o Facebook para o pessoal de marketing. Ao invés de eu ter que chegar e falar, olha, eu quero bloquear o Facebook para essa máquina, essa máquina, essa máquina, essa aqui também, não preciso fazer disso. Eu só coloco aqui, ó, pronto. Todo mundo que está dentro do departamento de marketing vai receber essa configuração, ok? Então, me ajuda, obviamente, a gerenciar e configurar ali o meu ambiente. Por hora, aqui é só no menu computadores, depois a gente vai voltar na implantação. Menu ameaças. O menu ameaças, ele vai trazer todos os vírus, as ameaças que tiveram contato com as minhas máquinas. Então, eu deixei aqui um exemplo do meu ambiente real, para vocês darem uma olhada. Então, aqui, ó, no meu menu ameaças, ele vai me trazer, olha, cavalo de Troia, ou ele vai me trazer vírus, ou ele vai me trazer
keylogger, ou ele vai me trazer aplicativo potencialmente inseguro, aplicativo potencialmente indesejado, ele vai me trazer alguma descrição, vai me informar que máquina está com este problema, qual que é a descrição, qual que é a causa, qual que foi a ação do antivírus, o que o antivírus fez, qual que é o processo que rodou isso, no caso aqui todos foram do Outlook, qual usuário estava logado, a data que isso aconteceu, ou seja, eu vou conseguir, obviamente, ficar de olho em tudo que está acontecendo em nível de ameaças dentro do meu ambiente. Essas ameaças, elas não vão sumir. Se eu, por exemplo, selecionar 5 dessas ameaças e marcar, tentar excluir elas, não tem uma opção. Ele vai me dar a opção de excluir o computador. Não façam isso. Tá? Ele não tem uma opção de excluir, de deletar a ameaça. Tá? A única coisa que eu consigo ver na ameaça é alguns detalhes, mas só isso. O que eu posso fazer com a ameaça no máximo? Marcar ela como solucionada, ou seja, no meu caso aqui, por exemplo, o antivírus já excluiu. Se o antivírus já excluiu, eu estou seguro. Então, beleza. Vou marcar ela como solucionada. Mas não é que ela vai sumir. Isso vai ficar como um histórico geral para mim. Então, quando eu vim aqui e selecionar o filtro ameaça resolvida, tudo que eu já resolvi, ele vai aparecer aqui para mim de novo. Então, você nunca vai conseguir excluir esses itens de ameaças, porque eu diria que ele é um relatório, que ele é um histórico gigantesco de ameaças. O que é importante você ficar de olho nesse menu ameaças? Primeiro, qual que é o vírus? Qual que é essa descrição aqui? É uma aplicação potencialmente insegura. Aí você pode ficar mais tranquilo. É uma aplicação potencialmente. Não significa que ela é um vírus. Ela pode ser alguma ameaça perigosa, mas não é. Não é certeza, pelo menos. Aí você vai ver, sei lá, aplicação potencialmente inseguro. Aí você vai ver aqui o processo Skype.exe. O Skype é tranquilo, então beleza. Vou ignorar essa mensagem aqui, porque isso é potencialmente indesejado. Já vi que é o Skype, então vou marcar ela como solucionado. Beleza, sumiu daqui. Então vai aparecer aplicação potencialmente indesejada. Eu vim aqui, TeamViewer. O TeamViewer eu uso para fazer acesso. Então tá bom, TeamViewer tá tranquilo. Então vou marcar aqui como solucionado de novo. O que pode e deve preocupar vocês? Se aparecer isso aqui como um vírus, como um cavalo de Troia, ou algum vírus realmente, e aqui na ação, a E7 não conseguiu excluir. Ou não tem nada, ou está em branco, ou deu erro na hora de abrir o arquivo. Alguma coisa a E7 não conseguiu excluir. Aí, obviamente, é para você ficar esperto. Opa, peraí, tem um vírus que a E7 não conseguiu deletar aqui, deixa eu ficar esperto. Qual foi a data que aconteceu? Foi no dia 5 de janeiro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, vou mandar fazer um rastreamento completo aqui na minha máquina, com limpeza. Beleza, vou fazer um rastreamento e esqueço um pouquinho essa ameaça. No dia 6, 7 de janeiro, eu volto e vejo, olha, teve alguma dessa ameaça de novo, depois do dia 5? Não teve mais. Então tá bom. Então acredito que aquele rastreamento conseguiu eliminar a ameaça. Se conseguiu eliminar a ameaça, eu marco como solucionado. Não, eu fiz no dia 5, no dia 6 ele apareceu de novo. Opa, peraí, que máquina é essa? Máquina Judite. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa máquina, iniciar essa máquina da Judite em modo seguro e vamos fazer um rastreamento completo nela em modo seguro, para ter certeza que ele vai limpar. E aí, provavelmente, ou com toda certeza, num rastreamento em modo seguro, num rastreamento mais profundo, ele vai conseguir eliminar a ameaça. Eliminei a ameaça, seleciono a ameaça e, obviamente, marco como solucionado e limpo aqui o meu histórico de ameaças. Okay? Então, o menu ameaças ele é um relatório, um histórico gigantesco de ameaças, para a gente ficar esperto e ver as ameaças que estão chegando ou não aí na nossa máquina. Menu relatórios. São todos aqueles gráficos e tabelas que o menu painel utiliza. São os mesmos gráficos e tabelas, só que aqui eles estão individuais. Então, se eu vim aqui, é o mesmo gráfico. 100% do meu parque, uma máquina tem Windows 7 Professional. A diferença é que aqui eu consigo salvar este relatório. Então, eu posso salvar este relatório em PDF ou CSV ou PS, ou eu posso me auto-enviar esse arquivo por e-mail. Então, vou me enviar esse arquivo por e-mail para que eu receba este relatório. E eu, inclusive, posso criar agendamentos para isso. Então, eu quero salvar esse arquivo como PDF toda segunda-feira, meio-dia. Ou eu quero receber esse relatório por e-mail toda sexta-feira, às 15 horas. Também posso criar acionadores nesse sentido
Isso eu, obviamente, vou fazer aqui na parte dos acionadores, ó. Mandar fazer agendamento uma vez, diariamente, semanalmente, mensalmente. Vou informar quando, segunda e sexta-feira ao meio-dia, ou seja, eu vou criar o agendamento responsável para tal, para, obviamente, fazer aí o meu acesso e salvar este relatório. Também dentro do menu relatórios eu consigo importar, exportar, excluir, editar, criar um novo relatório do zero. Para eu criar um novo relatório eu posso utilizar qualquer dado, qualquer informação que está dentro do meu banco de dados do Aero, ou seja, então são 554 informações diferentes, são várias informações diferentes que eu posso usar para criar um relatório. Okay? Então essa é basicamente a ideia do menu relatórios. E o menu admin, o último menu, é para gerenciar tudo isso. Né? Então, aqui eu consigo criar grupos estáticos e dinâmicos, eu consigo arrastar as máquinas para determinado grupo estático ou para determinado grupo dinâmico. Eu consigo ver as minhas licenças, que por falar nisso eu nem adicionei ainda, então deixa eu adicionar aqui a minha licença. Estou aqui adicionando a minha licença. Ok, eu adicionei aqui a minha licença. Já está aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. Que direitos de acesso? Meus usuários. Só tem um usuário hoje definido, que é o usuário administrator. Ah, mas eu quero criar um outro usuário aqui chamado João, sem acento. Vou colocar uma senha aqui para o João também. Está ativado, ele não precisa trocar a senha. Que permissão? Vou dar permissão de administrador para o João. Beleza. Criei o João. Ah, mas eu dei permissão de administrador, mas eu quero criar uma permissão toda especial ali para o João. Então, aqui eu tenho um campo chamado definições de permissão. E eu posso criar uma nova permissão, por exemplo, chamada permissão João, falando o seguinte, olha, nas licenças, eu só quero que o João possa ler. Não pode digitar nada nas licenças. E mais, eu quero que o João, na verdade, ele só consiga ver as máquinas, só consiga mexer nas máquinas do departamento de marketing. O resto eu não quero que o João nem saiba que existe. Beleza, criei então a permissão João. Voltar lá nos meus usuários, agora eu vou fazer o seguinte. Vou editar aqui o usuário João. João, você não tem mais permissão de administrador não, só tem a permissão João. Beleza. Vamos logar na console aí com o usuário João para a gente dar uma olhada. Então aqui, ó, no usuário João, eu consigo só ver as máquinas do departamento de marketing. E aqui nas licenças, eu só consigo ver, não consigo editar nada. Ok? Justamente o que eu configurei de permissão para o João. Vou voltar aqui para o Administrator. Voltando aqui para o Administrator, logando com o administrador, vamos para uma outra etapa. Eu também posso criar usuários na minha console como usuários do domínio. Para não ter que ficar decorando várias senhas, eu defino um usuário do domínio para ter acesso à minha console. Então, aqui em grupo de segurança do domínio, eu posso criar um novo e informar qual grupo, e aí não é exatamente por usuário, é por grupo. E aqui estão vários grupos que eu tenho dentro do meu AD. No meu caso, eu vou selecionar os domain admins. Todo mundo que é administrador do domínio vai conseguir acessar a console com permissão de administrador. Beleza. A partir de agora, se eu tentar logar com algum usuário do meu domínio, eu consigo acessar. Obviamente que eu tenho que marcar a opção entrar no domínio. Então, agora, com o meu usuário do domínio, eu posso acessar a minha console de gerenciamento. Ok? Desmarcando a opção entrar no domínio, voltando para o Administrator. Eu vou excluir aqui, porque eu não quero que nenhum domain admin
tem acesso à minha console. Uma outra coisa importante que é bom ficar de olho é nesses carinhas aqui, os certificados. Por quê? Os agentes que vão ser instalados em cada máquina, né, daqui a pouco a gente vai fazer na prática, mas esses agentes são o software responsável por fazer a máquina cliente se comunicar com o servidor. E esses agentes, eles buscam 2 parâmetros básicos para fazerem essa conexão. O primeiro parâmetro é o nome ou o IP da máquina, o nome ou o IP do ERA. Então, o hostname ou o IP do ERA é o primeiro parâmetro que ele utiliza para fazer a busca da console. O segundo parâmetro é o certificado. Então, quando eu instalo o agente, eu tenho que informar também o certificado. Então, caso dê algum problema com o ERA, sei lá, um problema qualquer, é importante que eu tenha feito backup desses certificados. Por quê? Se der algum problema e eu não tenho backup desses certificados, eu não consigo fazer nada. Eu perdi as máquinas, eu tenho que começar praticamente tudo do zero de novo. Mas se eu tenho backup dos certificados, aí sim eu consigo voltar tudo ao normal. Por quê? Eu tenho esses certificados, o agente está se comunicando com o certificado que eu tenho backup, então eu consigo voltar tudo ao normal. Então é extremamente importante que vocês, certificado por certificado, mandem exportar manualmente e salvem esse certificado em algum lugar, em alguma rede, em algum pendrive, HD externo, ou seja, algum local seguro para que vocês não percam essa informação. Todos esses 4 certificados, mais o certificado de autoridade também. Tem que exportar como chave pública aqui o certificado de autoridade para salvar todos esses certificados à parte, ter um backup ali do seu ERA. E por fim, para a gente explicar realmente a parte toda teórica, falar sobre políticas. Políticas são as configurações do meu antivírus, né? Então, cada antivírus V7 tem várias configurações que você pode fazer e desfazer lá dentro. Vamos criar uma nova política, chamada política de teste. Vou informar o produto. Tem vários produtos que eu posso configurar. O principal é o primeiro, um produto para Windows, né? Então, aqui, que é o nosso caso do nosso exemplo. E aqui dentro eu tenho várias configurações possíveis e imagináveis que eu posso fazer aqui dentro. Ok? Então, o menu antivírus, né, esse primeiro menu que a gente está aqui na configuração, basicamente a ideia dele é como que o meu antivírus vai trabalhar. O que é para rastrear, o que não é para rastrear, o que eu quero deixar à parte porque eu quero garantir que é seguro, ou o que eu quero realmente bloquear. Não sei, como que o meu antivírus vai trabalhar, é aqui que eu vou definir. Ok? Então, uma configuração básica, uma boa configuração, seria você marcar todas essas 3 opções, para ele rastrear tudo, né, todos os aplicativos. O resto você pode deixar padrão. A configuração D7 ela já foi pré-configurada para fazer uma boa proteção com uma grande performance de máquina, né? Aqui, ó, se você quiser fazer um rastreamento, sempre que um pendrive ou algum dispositivo removível for plugado, aqui que você vai informar, né? Mas o resto, eu diria que já está bem padrão e bem configurável. Menu atualizar. Menu atualizar é como e de onde que o meu endpoint, que as minhas máquinas vão fazer o download e vão atualizar as vacinas. Como eu falei desde o princípio, né, se eu fizer aquela instalação do proxy Apache HTTP, o proxy Apache HTTP, deixa eu até mostrar de novo aqui para vocês pelo slide. O proxy Apache HTTP, ele é justamente o meu servidor central de vacinas. E eu falei para vocês que, se eu selecionasse essa opção, eu conseguiria, ou melhor, o ERA faria para mim tudo de forma automática, ele criaria um repositório na porta 3128 com todas as vacinas e já pré-configuraria todas as máquinas para fazerem as vacinas da console e não mais da internet. E o ERA fez isso, porque eu deixei marcada essa opção. Então, vou até mostrar para vocês que existem aqui, dentro de cada produto, uma configuração já pré-criada de forma automática, pelo próprio ERA, chamado uso de proxy HTTP. E podem ver que essa configuração já está aplicada para tudo, para todo mundo. Então, se eu vim aqui na minha configuração e ver o que o ERA fez já de forma automática para mim, o que ele fez basicamente foi, olha, aqui no menu atualizar, da onde que é para atualizar? É para atualizar
do proxy, das configurações globais de proxy. E o que está configurado no meu proxy? 92.168.020, o IP do ERA. Ou seja, é para fazer o download das vacinas do proxy do 3128 do ERA. Okay? Então, obviamente, eu vou fazer o download das vacinas da minha console e não mais da internet. Então, ele já criou essas configurações e já aplicou para todo mundo de forma automática. Vamos voltar aqui na minha política de teste que a gente estava criando, para a gente continuar. Então, o menu antivírus é como o meu antivírus vai trabalhar. Menu atualizar é como e de onde ele vai se atualizar, mas no meu caso, como eu marquei a opção do proxy Apache HTTP, eu não preciso nem configurar isso. Firewall pessoal, muito parecido com o Firewall do Windows. Se eu quero criar alguma regra, alguma zona confiável, alguma exceção de IDS, é aqui dentro que eu vou criar essas configurações de Firewall. Webmail, né? Como que vai funcionar a minha proteção anti-spam? Lembra, né, que a gente tem um anti-spam local, se você tiver o Outlook, ele vai fazer o filtro. Como que é para funcionar? Onde que é para jogar as mensagens infectadas? O que é para fazer com elas? Aqui também está o controle de web, então qual site que é bloqueado, qual site que é permitido, tudo isso eu consigo criar e configurar também dentro do menu Webmail. Controle de dispositivos. Que dispositivo? Pendrive, Bluetooth, HD externo, CD, DVD, modem, faro. Que dispositivo que eu quero permitir, que dispositivo que eu quero bloquear dentro do meu endpoint, dentro da minha máquina. Okay? Menu ferramentas. Tem várias informações, o que a gente mais vai usar é o servidor proxy informando qual proxy, qual porta 3128, qual porta do proxy que está o ERA, se essa porta realmente está para as vacinas. Isso aqui já é pré-configurado, como eu mostrei para vocês naquela outra política, né, o uso de proxy HTTP. Aqui também o que tem de interessante, Windows Update, né, para você informar o que você quer ser notificado sobre a atualização do Windows, ou seja, algumas configurações padrões da E7. E o menu interface do usuário também, muito importante, é o que vai ser visível para o usuário final. Ele vai receber alerta, ele vai receber notificação, ele vai receber sons da E7, ou não quero que ele veja nada, né? Quero que praticamente ele nem saiba que o antivírus está instalado, ou seja, como que o usuário final vai trabalhar com E7, eu vou definir, eu vou configurar aqui, né? Dentro desse menu. Também dentro desse menu está a configuração, eu diria, principal, né? A principal configuração do nosso manual de boas práticas, que é dentro do menu interface do usuário, na opção configurações de acesso, em configurações protegidas por senha. Por padrão, obviamente, ele vem desabilitado, mas é muito recomendado que você habilite esta opção e informe, obviamente, uma senha de segurança. Feito esta configuração, eu diria que você já tem uma configuração altamente recomendável, você já está bem configurado, né? Você já está dentro do manual de boas práticas, aplicando todas as configurações e também a configuração de acesso para proteger senhas. Por que é importante este cara? Porque se eu não coloco uma senha, se eu deixar em branco, qualquer pessoa pode desinstalar o antivírus, pode desabilitar o antivírus, pode fazer o que quiser, ok? Então, obviamente, se eu configurar essa senha, para eu desinstalar, para desabilitar algum recurso, eu também preciso ter essa senha. O usuário final não tem, então, obviamente, ela não consegue chegar. Não consegue desinstalar. Essa configuração que a gente criou, ela não está atribuída para ninguém, né? Então, ela só existe, mas ninguém usa essa política. Então, vamos usar o menu atribuir para atribuir essa política de boas práticas que a gente criou para alguém. Posso atribuir para essa máquina, ou só para essa, ou só para essa, ou para essas duas, ou posso atribuir para o grupo computadores inteiro, para o domain controllers inteiro, ou só para o departamento de marketing, ou para todo mundo mesmo. Né? Ou seja, todo mundo que está aqui de baixo vai receber essa configuração. E é isso que eu vou fazer no meu caso. Ok? Então, aqui a gente termina realmente a parte de configuração do produto dentro da nossa solução. Ok? Vamos aqui finalizar, então, a tarefa, a política, e está criado aqui a nossa política. Aqui, pessoal, a gente termina toda a parte teórica. O que nos resta fazer realmente é a parte prática, a parte da implementação da nossa solução. Então, vamos voltar aqui para o menu computadores
Vamos dar uma olhada lá na máquina cliente. Ela está online. O nome dela é Mac Cliente-PC. Podem ver que o Mac Cliente-PC já está aqui. Então vamos lá, eu quero agora gerenciar essa máquina cliente-PC, eu quero instalar o antivírus remotamente nela, ou seja, eu quero gerenciar ela dentro da minha console. Primeira coisa que eu tenho que fazer, instalar o agente. O que é o agente? É o software responsável por fazer a máquina cliente se comunicar com a console. Se eu não tiver o agente instalado, eu não consigo fazer nada, absolutamente nada. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, obviamente, a instalação do agente. Então, para a gente instalar o agente, nós vamos selecionar a máquina e selecionar a opção implantar agente. Ela vai me dar, basicamente, 4 formas de fazer a instalação do agente. Quais são essas 4 formas? Primeira, instalação local. Vou até mostrar pela apresentação para ficar mais claro. Então, aqui, basicamente, são 4 formas de fazer a instalação do agente. Primeira, instalação local. Eu vou máquina por máquina, acesso o site da E7, faço o download do agente, mando instalar o agente, dou next, next, finish. Durante esse next, next, finish, ele vai me perguntar qual que é o IP ou qual que é o hostname do meu servidor, da minha console. Eu informo, pronto, acabou, está instalado o agente, ele está se comunicando. Simples assim. Eu posso fazer uma instalação de forma remota, onde eu quero fazer a instalação pela console de forma remota e invisível para o usuário. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou voltar aqui na minha console e vou selecionar a opção de fazer a tarefa por uma tarefa de instalação. Então, vamos criar a tarefa, colocar o nome aqui, instalação agente 7 treinamento. Configurações. Destino, eu quero instalar na máquina cliente-PC, é isso mesmo. Nome do host. Se eu deixar o nome do host em branco, ele vai pegar o hostname da máquina. Ah, mas eu tenho tido problemas de DNS ultimamente, o meu DNS está com problema, eu não estou conseguindo traduzir o hostname direito, prefiro deixar por IP, porque eu tenho um IP fixo no meu Era. Posso fazer? Pode. Simplesmente vem aqui e digita o seu IP. Simples assim. Nome de usuário e senha. Esse nome de usuário e senha, obrigatoriamente, tem que ser um usuário e senha com privilégios de administrador na máquina que vai receber a instalação do agente. Pode ser um administrador local, um administrador do domínio, tanto faz, desde que tenha privilégio de administrador. No meu caso, o meu usuário de rede tem privilégio de administrador nessa máquina. Então é ele que eu vou utilizar. Ele vai me pedir também para informar um certificado, que basicamente eu só preciso informar o certificado do agente, a primeira opção. É isso, e dou um finalizar. Para eu acompanhar se essa instalação deu certo, se ela foi concluída com sucesso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no menu administrador, o menu admin, em tarefas do servidor, ele vai ter uma opção chamada implantação do agente, e aqui dentro vai ter a tarefa que eu criei, a instalação agente 7 treinamento. Vou até mandar executar agora para forçar a execução dela realmente agora, e se eu vim aqui em detalhes e execuções, eu fico acompanhando como que está o andamento dessa instalação. Na minha máquina cliente, para mim, é totalmente invisível. Eu estou trabalhando normalmente, o usuário final nem está vendo o que está acontecendo, não está sabendo absolutamente de nada. Na minha console, ela de fato ainda não iniciou. Vou concluir e seguir atualizando aqui a instalação. Opa! Agora já apareceu o status em execução. Na minha máquina cliente, é invisível para o usuário, mas como aqui é um treinamento, eu vou mostrar para vocês o que aparece. Ele aparece um processo chamado E7 Remote Install Service, que com certeza já é o processo de instalação do agente. Então vamos aguardar que ele vai concluir aí esse processo de instalação. Enquanto isso, vocês podem ver que eu fiz a instalação de uma máquina cliente, ou de um servidor da minha console, obviamente, para a minha máquina cliente. Ó, pode ver que aquela tarefa sumiu e ele já criou vários MSI exec, né? Então ele realmente já está fazendo a instalação do agente. Voltando um pouco, para fazer essa instalação de forma remota, invisível para o usuário, bonitona como a gente está fazendo,
vocês viram que eu mandei uma tarefa do meu servidor para a minha console. Para mandar essa tarefa, eu utilizo a rede do cliente, não tem jeito. Então, um dos pré-requisitos dessa tarefa de instalação do cliente é que a rede local do cliente esteja boa. Por que boa? Porque, obviamente, eu mando pela rede. Como que eu consigo validar se a rede do cliente está boa, ou, sei lá, se ela tem algum problema, se aconteceu alguma coisa, não sei. Como é que eu consigo validar, obviamente, se a rede do cliente está apta para receber essa instalação do agente, se ela tem uma rede boa para receber essa instalação? Muito simples. Nós aqui na E7, nós criamos um documento chamado checklist do agente. Esse checklist do agente é um documento explicando passo a passo, alguns passos, para você testar a conexão, para você testar a rede do cliente, a comunicação entre a console e a máquina cliente, para você ver se a instalação do agente vai funcionar ou não. Então, basicamente, consiste em pingar as máquinas, pingar a máquina cliente da console, a console para o cliente, ver se os compartilhamentos admin e PC estão habilitados. Para isso, você pode rodar um comando netuse, tá? Verificar se o DNS está sujo, se tem algum problema de DNS entre a console e a máquina cliente, entre a cliente e a máquina console, se está tudo em ordem. Se o usuário tem privilégio de administrador para fazer essa instalação. Em alguns casos, isso é opcional, mas já me ajudou muito em algumas soluções de problema, informar no serviço do Era Server, informar um usuário de rede, um usuário de administrador mesmo, para ter certeza que esse serviço vai ter privilégio de administrador para fazer as determinadas ações. Acessar a máquina remotamente. Sim, isso é um dos pré-requisitos também para a instalação do agente. A máquina tem que estar acessível via MSTSC, via Remote Desktop Connection, para eu conseguir fazer a instalação do agente. O Firewall do Windows, a minha sugestão particular é que ele esteja desabilitado. Ele pode influenciar a instalação, ele pode barrar a instalação do agente. Se você tiver um firewall de bordo, um firewall de acesso à internet, de saída para a internet, as portas 2221 até a 2224, que são as portas utilizadas entre a conexão da máquina cliente com o servidor, entre a atualização de vacinas e as determinadas máquinas, ou seja, são as portas de comunicação que o Era utiliza. Se você tiver um firewall de borda, até um firewall interno, essas portas a gente sugere que estejam habilitadas. O serviço de compartilhamento de arquivo impressora tem de estar habilitados nas máquinas para eu fazer essa instalação. E, por fim, o serviço RPC, Remote Procedure Call, tem que estar habilitado também na máquina, no servidor, para, obviamente, essa instalação funcionar. Okay? Então, este documento, você seguindo esse passo a passo, se todo esse passo a passo corresponder, eu posso garantir que a instalação do agente vai funcionar sem nenhum problema. Como na minha máquina cliente, que se eu vim aqui no meu gerenciador de tarefas, ele já acabou com todos os processos e já tem o processo do Era Agent executando e com certeza aqui no adicionar e remover programas o agente já está aqui instalado. Ok? Na minha console, provavelmente se eu atualizar agora, ele já deu como concluído a instalação do agente. E aqui no menu computadores ele já colocou o ícone agente do lado da máquina. Ou seja, a máquina está instalada, está se comunicando com o agente instalado. O que é importante ficar de olho? Primeiro, ícone, para ver se o agente está instalado. Segundo, data da última conexão. Última conexão. Por que a data? Porque por padrão a gente se comunica a cada 1 minuto. Se faz mais de 1 minuto que ele não se comunica, provavelmente deu algum problema, tem algum firewall barrando, a máquina está desligada, sei lá, tem alguma coisa acontecendo que o agente não está se comunicando com a console. Então é importante ficar de olho, ver se a cada 1 minuto ele está atualizando. Perfeito? Falamos então de 2 formas de instalar o agente. Então, só voltando. A instalação de forma local, onde eu vou máquina por máquina, faço o download, dou um next, next, finish. A instalação de forma remota, igualzinho a gente fez, importante. Um outro pré-requisito para a instalação de forma remota é que este site, repository.e7.com, esteja habilitado na minha máquina cliente. Então, a partir da minha máquina cliente, este site, repository.e7.com, tem de estar habilitado. No meu caso, deu um forbidden, ou podia dar it works, tanto faz. Mas ele tem que aparecer alguma coisa, eu tenho que conseguir chegar nesse site. Se ele me der uma mensagem, eu não estou conseguindo chegar,
erro para conectar no site ou qualquer coisa semelhante, aí sim pode ser um problema. Pode ser que você tenha um proxy de navegação ou um firewall de borda bloqueando esse site. E esse site tem de estar liberado, ok? Então, se o cliente tiver um proxy de navegação, um firewall de borda, esse site tem de estar habilitado. Já aproveitando, outro site que também tem de estar habilitado é o update.e7.com. Este site também tem de estar habilitado. No meu caso, ele pediu um usuário e senha, mas eu nem vou definir, eu só preciso saber se eu estou chegando no site. Estou. Por que o update.e7.com? Porque quando eu instalar o antivírus, eu ainda não fiz, vou fazer daqui a pouco, mas quando eu instalar o antivírus, a ativação do antivírus vai ocorrer neste servidor, no servidor update.e7.com. Se esse servidor estiver bloqueado por um proxy de navegação, por um firewall de borda, provavelmente ele vai dar erro de ativação. Ok? Então, posso fazer a instalação de forma local, máquina por máquina, faço o download next finish. Posso fazer a instalação de forma remota, com esses dois pré-requisitos, só explicando por que esse repository.e7.com tem de estar habilitados. Quando eu mando a tarefa de instalação da console para a máquina cliente, na verdade a console está mandando um comando para a máquina cliente acessar esse site repository.e7.com, fazer o download do agente e depois de feito o download instalar o agente. Tá? Então tudo isso de forma automática, invisível para o usuário, de forma remota, mas tudo isso acontece quando eu crio essa tarefa de instalação. Outra forma de fazer a instalação do agente é por um software que a gente chama Agente Live. Vou até fazer isso agora na nossa console. Eu vou vir aqui na console, implantar agente. Uma opção é o Agente Live. O que é o Agente Live? Basicamente, ele vai criar uma BAT, um arquivinho .bat, uma BATzinha. Onde o que eu faço com essa BAT? Eu jogo ela num servidor compartilhado, jogo ela, mando por e-mail, não sei, dou um jeito dessa BATzinha chegar nas máquinas, e em cada uma das máquinas eu simplesmente dou um duplo clique, executando como um usuário de administrador, dou um duplo clique nessa BATzinha, que ele vai fazer a instalação da gente totalmente de forma automática, ok? Para que serve essa BATzinha? Simples. Se eu estou tentando fazer a instalação de forma remota, está dando erro, principalmente se o erro for esse, se a rede local do cliente tiver problema, se tiver DNS sujo, IP duplicado ou qualquer coisa semelhante, ou seja, eu vi que nessa rede desse cliente eu não vou conseguir fazer a instalação de forma remota, uma outra forma de fazer é essa. Local também, máquina por máquina, mas muito mais simples. Eu só dou um duplo clique nessa BATzinha e ele já instala o agente, tudo automaticamente. Tá? Então, eu só preciso, a única interação que eu tenho como administrador é dar o duplo clique. Quando eu der o duplo clique nesse arquivinho .bat, nessa BATzinha, o que ele vai fazer? Ele vai vir no site repository.e7.com de novo. Ele vai vir aqui no site repository.e7.com. Vou até mandar editar para mostrar para vocês. Então, quando eu der um duplo clique nessa BATzinha, ele vai vir nesse site, repository.e7.com. Então, obviamente, um dos pré-requisitos para a instalação por essa BAT também é que esse site esteja liberado. E ele vai acessar esse site, vai fazer o download e instalar o agente, mas isso tudo de forma automática, sem nenhuma interação do usuário. A única interação do usuário é dar o duplo clique nessa BATzinha com o usuário de administrador. Okay? Então, mais uma das opções de fazer a instalação do agente. Então, voltando. Instalação de forma local, máquina por máquina, faço o download e instalo next finish. Instalação de forma remota, né, tudo de forma remota, invisível para o usuário final, mas tem esses dois pré-requisitos, o repository e uma rede local bem estruturada. Agente Live, o arquivinho .bat que eu gero e mando nas máquinas, também faço a instalação de forma local, mas com menos interação, só dou o duplo clique nessa BAT. Ele também tem como pré-requisito esse site repository.e7.com e uma outra opção é a instalação por GPO. Né? Para fazer a instalação por GPO é muito fácil. Né? Se você tem já o seu AD, se você quer fazer a instalação por GPO, que basicamente você precisa acessar o site da E7 e fazer o download do executável do agente, que provavelmente vai dar algo muito parecido com isso aqui, ó. Esse executável,
agente underline x86 ou underline x64, então esse executável. Joga esse executável numa pasta compartilhada, compartilha com todo mundo. Vem aqui no Era, na opção aqui de implantar agente de novo. Ele tem uma opção chamada usar GPO, e ele me manda criar um script. Crio aqui esse script, posso até deixar os valores padrão, posso trocar aqui pelo IP, tanto faz. Mando criar esse arquivo, esse script, e ele vai me gerar um arquivinho .ini, installconfig.ini. Faço questão de deixar esse installconfig.ini na mesma pasta compartilhada que o agente. Eu vou ter lá uma pasta compartilhada no meu servidor. Jogo esse arquivinho .ini. Junto dele, eu vou ter o executável do agente. E crio uma GPO apontando para o executável. Só isso. Quando eu mandar essa GPO apontando para esse executável, ele vai rodar esse executável com as configurações descritas nesse arquivinho .ini. O que fala esse arquivinho .ini? Ele fala que o IP do Era é esse, que o certificado de conexão é esse, ou seja, ele já pega tudo isso de forma automática para mim. Então, também tenho essa forma de fazer instalação por GPO. Crio, pego, faço o download do executável, crio esse arquivinho .ini, deixo os dois na mesma pasta, compartilho essa pasta com todo mundo e crio uma GPO apontando para esse executável. Okay? Então, também tenho essa opção de fazer a instalação do agente por GPO. Independente das formas que eu fizer a instalação, no final, a ideia vai ser sempre a mesma. Ícone do agente e a data da última conexão se atualizando a cada 1 minuto. Ok? Mas vamos lá, eu fiz a instalação do agente, mas o que eu quero mesmo é fazer a instalação do antivírus. O antivírus em si eu não fiz a instalação. Como é que eu faço a instalação do antivírus em si? Seleciono a máquina e tem uma opção chamada Nova Tarefa. Vou colocar o nome da tarefa de instalação antivírus E7 treinamento. Tipo da tarefa, uma tarefa de instalação de software. Destino, essa máquina mesmo. Configurações, concordo com os termos de contrato. Escolho a licença do produto que eu quero utilizar. Escolho o produto que eu quero ativar, que eu quero instalar. Então, no meu caso, eu quero instalar o E7 Endpoint Security para o Windows em português brasileiro. Se eu fizer isso exatamente desta forma, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um comando para a minha máquina cliente, para a máquina cliente acessar o site repository.e7.com. Então, de novo, o site repository.e7.com é um pré-requisito. Vai fazer o download do executável do endpoint e vai fazer a instalação do endpoint automaticamente, que é o que eu vou fazer. Vou até dar um finalizar para ele já ir fazendo essa tarefa. Mas enquanto ele faz essa tarefa, uma outra opção que eu tinha também de instalação de software era fazer a instalação por este caminho, instalação por URL de pacote direto. Se eu vim aqui dar uma lida no que ele me fala que eu posso fazer essa instalação apontando para algum executável local, que não precisa ser do site repository.e7.com que está na internet, pode ser de uma forma local. Como que eu faço essa configuração de forma local? Só tenho que colocar o código file // só isso, e o caminho do servidor, que normalmente vai ser / invertida, servidor compartilhado. Aí, sei lá, que eu tenho uma pasta E7 dentro desse servidor compartilhado, e dentro da pasta E7 eu vou ter lá o executável do endpoint lá dentro. Então, vai ficar algo muito parecido com isso aqui. File // normal, / invertida, servidor compartilhado, E7, e o executável ES_T64_ português brasileiro, ptb.msi. Okay? Então, se eu fizesse dessa forma, ele faria a instalação do antivírus de forma local na minha máquina. Okay? Mas não é isso que eu vou fazer, eu vou até dar um cancelar. Uma outra coisa que eu podia fazer nessa máquina, caso essa máquina tivesse algum outro concorrente da E7, algum outro fabricante instalado, eu poderia vir nessa máquina, dar uma opção de nova tarefa de novo. Só que agora, o tipo da tarefa, eu poderia colocar desinstalação de software. E nessa tarefa de desinstalação de software, aqui em configurações, eu poderia selecionar uma opção chamada software antivírus de terceiros. Se eu só fizer isso e der um finalizar, ele vai nessa máquina,
vai rodar um software do E7 chamado AV Remover, e dentro desse AV Remover, se ele encontrar algum antivírus de algum outro fabricante, ele vai desinstalar automaticamente esse antivírus para que posteriormente eu possa fazer a instalação do E7. Ok? Então, simples assim, eu também desinstalo antivírus de outros fabricantes. Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui no menu Admin Tarefas de Cliente, como que está aqui a minha instalação de software, a instalação de antivírus E7 treinamento. Então, vamos vir aqui em detalhes de execuções. Já está em execução na minha máquina cliente. Para o usuário final é tudo invisível, ele não está vendo nada. Como é treinamento, eu vou mostrar aqui para vocês o gerenciador de tarefas, só para vocês darem uma olhada. Pode ver que ele já tem vários MSI exec aqui rodando. Ó. Com certeza já é a instalação do antivírus sendo executado. Mas vamos esperar aqui. Por enquanto, tudo invisível para o usuário final. Ele não está vendo nada. Está trabalhando normalmente. E dentro de alguns instantes, ele já vai concluir, de fato, a instalação do antivírus. Agora que ele deixa de ser tão invisível assim, porque o Windows, o Action Center do Windows dá uma mensagem para atualizar o E7, ok? Mas só essa mensagem que realmente aparece. Enquanto isso, vamos acompanhando aqui, ó. Ele deu concluído. Se eu vim aqui ainda dentro dele histórico, eu consigo ver qual o status que ele está. Ele iniciou a instalação e concluiu. Mas, olha, ele começou outra coisa. O que ele começou? A ativação do produto. Então, essa tarefa, eu posso dizer que ela é 2 em 1. Ela faz a instalação e faz também a ativação do produto. Então, dessas duas formas, ele trabalha, ele faz aí a instalação e ativação numa única tarefa. Então, vamos aguardar aí a conclusão também da tarefa de ativação do produto e ele já estará, obviamente, com o antivírus instalado. Pode ver que já até apareceu o ícone do E7, né? Provavelmente o produto já está instalado. No meu caso, ele deu como concluído aqui a ativação do produto. Podem ver aqui na máquina cliente que, de fato, a mensagem de produto não ativado já sumiu. Ele só está dando que o banco de dados de assinatura está desatualizado, mas daqui a pouquinho, obviamente, ele já vai começar a atualizar o produto. Enquanto isso, vamos testar a configuração do produto. Aqui em políticas, política de teste, eu criei basicamente uma senha nas configurações avançadas e aqui no menu antivírus eu basicamente ativei esses dois campos. Vamos ver aqui então se no meu endpoint ele pegou essas configurações. Já pediu uma senha, vou colocar a senha errada aqui. Ok, se eu colocar a senha correta, ele vai acessar. No menu antivírus, eu habilitei esses dois, e de fato estão habilitados. E olha só que interessante, se eu tentar alterar esses dois campos, eu não consigo de forma nenhuma. Por quê? Porque nesses dois campos foram alterações feitas pela console, ou seja, somente pela console eu consigo realterar esses campos. Os demais, sim, ó, esse aqui eu posso habilitar. Por quê? Porque não foi a console que fez isso. Mas o que foi a console, eu só consigo alterar de novo pela console de gerenciamento. Ok? Basicamente, depois de instalado, depois de ativado o produto, depois de atualizado, depois de testado as configurações, o resto é só gerenciar, pessoal. Ficar de olho realmente na máquina, verificar se ela está atualizando, se ela está com o antivírus instalado, se ela está atualizada. Se eu quiser criar alguma outra configuração aqui nas políticas, também criar novas configurações e aplicar para essas máquinas, ou seja, o resto é realmente só gerenciar essas máquinas dentro das nossas soluções. Só lembrando que aqui, ó, por exemplo, eu posso fazer um rastreamento, atualizar as vacinas, iniciar ou desligar, gerenciar as políticas, ou seja, dentro da minha console de gerenciamento é onde eu vou gerenciar todas as coisas. Ok, pessoal? Então, basicamente, este é o nosso treinamento, essa é a nossa apresentação. Dentro ainda desse PowerPoint, só para a gente fechar,
tem uma coisa muito importante, porque uma das opções que eu tenho, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho uma opção onde eu atualizo pela console as minhas vacinas. Mas e se eu for, por exemplo, um notebook e eu nem sempre vou estar mesmo dentro da mesma rede que a console? O que eu posso fazer? Tem um artigo também, que é este artigo aqui, que ele explica como fazer um duplo perfil de atualização. O que é um duplo perfil de atualização? É o seguinte, você vai criar o perfil primário que já está criado, você vai deixar ele padrão, o perfil primário vai estar apontando para o ERA, né, para fazer as vacinas pelo ERA, se você deixou, obviamente, a opção do proxy Apache HTTP habilitado, e você cria um perfil secundário, chamado atualização pela internet, por exemplo, no caso que eu criei aqui dentro desse artigo. E daí, nessa atualização pela internet, você configura para as vacinas saírem pela internet. Então, o que vai acontecer sempre? Perfil primário. Tentei fazer o download das vacinas pelo ERA. Estou na mesma rede que o ERA, consegui acessar o ERA, consegui fazer o download, deu certo, beleza, acabou. Ele nem vai para o perfil secundário. Estou fora da rede, estou na minha casa, estou em algum cliente, beleza. Vai tentar fazer a atualização pelo perfil primário pelo ERA. Não vai achar o ERA, vai dar erro. Vai para o perfil secundário. Tem acesso à internet? Tenho. Faz o download das vacinas. Se eu não tiver acesso à internet, vai para um perfil terciário. Se não existir, ele vai retornar erro para fazer o download das vacinas, porque ele não vai encontrar jeito nenhum de fazer. Okay? Mas eu posso criar vários perfis para fazer aí essa atualização de vacinas. Ok, pessoal? Então, esse é o treinamento, essa é a apresentação que nós queríamos passar para vocês, que vocês possam fazer bom uso dessa apresentação. Qualquer dúvida, entre em contato com os vossos distribuidores, com a vossa revenda, que eles podem te ajudar, e caso não possam, obviamente, eles vão entrar em contato comigo, que eu, obviamente, como E7, vou ajudá-los aí no que for necessário. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês por terem aí escutado esse treinamento. Fico à disposição de ajudá-los, assim como seus distribuidores e revendedores, e desejo aí um bom final de tarde, um bom dia, uma boa noite, para quem já estiver assistindo. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês.